E o Flamengo supera o Fluminense em uma final dramática e é campeão carioca de 2026. É, meus amigos, o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem de 7 títulos. 7 títulos. Eu vou trazer para vocês a lista de campeões atualizada. Agora, será que o Flamengo vai receber alguma farpela? Quanto é a premiação? Vou trazer isso também. Falarei sobre Leonardo Jardim, que agradeceu o técnico Felipe Luiz, mas rebateu também o ex-técnico do Flamengo, falando aí sobre suas táticas. E o Cruzeiro? Próximo confronto do Flamengo é contra o ex-time de Leonardo Jardim. Meus amigos, eu tenho muitas e muitas informações. Luiz Araújo dando declaração forte, Pedro também falando sobre o ex-técnico Felipe Luiz e o BAP abrindo o jogo sobre uma possível demissão de José Boto. Mas antes de seguir com essas e outras informações, caraca, eu gostaria de te pedir, já vai deixando aquele like maroto desse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda e maravilhosa plataforma. É isso. Sem mais delongas, vamos logo para o nosso início do vídeo que está lotado de informação. Mas eu não posso me esquecer, venha fazer parte dessa família, porque o DNA Rubro Negro você já tem e, é claro, amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos logo para o início desse vídeo. O roteiro não poderia ser mais dramático e com a cara do Flamengo, né? Coroando uma semana de várias turbulências extracampo, de troca de comando técnico, o Flamengo venceu o Fluminense na disputa de pênaltis após um empate em 0-0 no tempo normal e sagrou-se o grande campeão carioca de 2026 neste domingo ontem em um Maracanã completamente lotado, gente. A taça erguida na estreia do técnico Leonardo Jardim prova que o peso da camisa e a união do elenco falaram mais alto do que a crise nos bastidores da Gávea. Nesse momento eu vou parar para falar um pouquinho sobre o jogo, mas antes de tudo, somos campeões, você pode comemorar, rapaz. O Flamengo vai ser rebaixado, o Flamengo... Meus amigos, perdemos sim duas taças com o técnico Felipe Luiz, mas com a chegada de um novo técnico, aparentemente com muita sorte, né? Eu trouxe no vídeo de ontem, o Leonardo Jardim já conquistou um feito inédito. Nenhum treinador na história do Flamengo conseguiu no seu primeiro jogo se consagrar campeão. Então, irmão, que ele comece bem esse ano, essa temporada, e que nós, torcedores, tenhamos muitas felicidades com o novo técnico, né, nesse ano de 2026, que a gente possa novamente levantar novas taças e que esse ano não seja igual a 2023, não seja igual a 2021, sabe, 2020, que a gente realmente possa ter o time possa ter vontade e a gente venha ser campeão da merda toda. E aí, falando sobre o jogo, tá achando o quê? Sabendo da responsabilidade, o Flamengo começou a partida tomando as rédeas do clássico. Nos primeiros 20 minutos, o rubro-negro impôs seu ritmo, criou as melhores oportunidades e tentou de todas as formas furar o bloqueio defensivo armado aí por Luiz Zubeldia. O Fluminense estava acuado nesse momento e apenas se defendia. No entanto, passado o ímpeto ali inicial, né, o confronto ficou mais equilibrado. O rival passou a dividir as ações no meio de campo, mas esbarrava na boa compactação do Flamengo, não conseguindo agredir a meta do goleiro Rossi. E aí, falando sobre o Rossi, né, meu amigo? Rossi, herói desse jogo. Mas por quê? Logo quando o segundo tempo começou, tá? Acho que ali logo aos 4 minutos, o Rossi precisou fazer uma grande defesa, porque havia uma chance clara do Fluminense fazer o gol. Luco Acosta, esse cara é muito chatinho, mano. Que formiguinha atômica. O cara, ele tá o tempo todo em todos os lados do campo, gente. Ele recebeu na área e finalizou cruzado no canto esquerdo do Rossi. E ali não teve jeito. O Rossi teve que saltar, espalmou a bola e a bola ali foi para o escanteio, teve o escanteio do Fluminense. A partir desse milagre do goleiro Rossi, o jogo virou uma verdadeira trocação franca. Um cenário de lá e cá, com as duas equipes buscando o gol do título a todo custo, né? Mas pecando ali no último passe e consagrando os sistemas defensivos. Vou falar, hein? Léo Jardim conseguiu fazer o que o Felipe Luiz não fez nos últimos jogos, né? Nessa temporada. Um tempo inteiro sem tomar gol, tá? E Léo Pereira e Léo Ortiz voltaram a jogar bem juntos.
Ah, mas o time do Flamengo tava perfeito. Não, de cara eu quero dizer o seguinte, quando eu vi a escalação do Léo Jardim, né, do Leonardo Jardim, eu falei, pô, mano, que é isso, cara? Ele botou Samuel Lino de início, ele colocou pela ponta esquerda, botou Carrascal pela ponta direita, gente. Eu falei, pô, isso não vai dar certo. Então, ó, Leonardo, sei que você é um cara muito inteligente, mas ali era pra ter iniciado com o Everton Cebolinha. Só pra gente ter noção, quando o Everton Cebolinha entrou no lugar do Samuel Lino, já fez toda a diferença, cara. Luiz Araújo entrou também até bem. Perdeu um pênalti. Luiz, vamos treinar mais. Pênalti, Luiz. E olha que ele bate bem pênalti. Mas, felicidade, né? Contra o PSG também perdeu um pênalti. É complicado, coitado do jogador. Mas, voltando a falar sobre Carrascal, Samuel Lino, o Plata que entrou no lugar do Pedro. O Pedro vinha jogando bem, gente. Vinha jogando bem. Plata, que porcaria de jogador. Pra mim, o BAP deveria fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma barca dos ruins, uma barca de quem não joga nada. Bota Samuel Lino na ponta esquerda, bota o Plata como falso 9 e bota o Carrascal como ponta direita, meu irmão. Porcaria, que é isso, gente? Meu Deus do céu. E aí, como disse, Pedro foi substituído, tá? Teve um momento que ele também tirou Caraca, o Arrascaeta, faltando ali 5 minutos para acabar o jogo. Isso me preocupou, porque eu falei, pô, o Arrascaeta bate bem, penalidade, né? Por que tirar o Arrascaeta, gente? Ele tirou o Arrascaeta justamente para botar o Luiz Araújo, né? Que perdeu o pênalti. Então, pô, isso aí meio que ficou estranho pra gente, né? Mas deu tudo certo no final, E falando assim, sobre as penalidade é loteria, a gente sabe disso. Pênalti, meu irmão, não tenho o que falar. Luiz Araújo perdeu, tá, a sua cobrança, mas o Rossi foi gigante e conseguiu defender a penalidade de Guga, que a gente sabe que é flamenguista, né? A torcida do Flamengo tá aproveitando pra zoar o cara, né? E aí, meu irmão, tá? Lembrando que o Fábio é um excelente goleiro, parecia que ia pegar todas as bolas, porque ele ia nas bolas, tá? Ele sempre ia. E aí começaram as cobranças alternadas e Rossi foi novamente o herói, porque o Flamengo estava perdendo nas penalidades. E fez uma virada por causa do goleiro Rossi, que de vez em quando é criticado por essa torcida. Meu irmão, Rossi é o melhor que nós temos. O André chegou, que bom, mas nós já temos o Rossi ali, que agarra muito. E não dá para o cara ser impecável. Em algum momento ele vai errar, isso acontece, tá? E ele, por final, defendeu a cobrança de Otávio. Lucas Paquetá, lembrando, bateu bem também o pênalti, né? E aí, com a vitória nos pênaltis, o Flamengo conquistou o Rio de Janeiro novamente, como ano passado, e, se Deus quiser, virou a crise, né? Virou a página dessa crise. Na festa, tá? Só para lembrar, a torcida do Flamengo homenageou o técnico Felipe Luiz antes da bola rolar, ali com bandeiras, e também cantou, tá? Cantou no finalzinho ali, quando estava sendo comemorado, cantaram aí o nome do Felipe Luiz. Claro, fez bastante pelo Flamengo, mais ainda no ano passado. Esse ano eu acho que não fez nada demais, mas tem méritos porque participou também dessa conquista do Campeonato Carioca. E eu gostaria de saber de você, sua opinião. Flamengo afastou a crise ou essa crise ainda assombra? E sobre o técnico Leonardo Jardim, você gostou da escalação? Você acha que vai botar esse time nos trilhos? Pra mim, irmão, já deu certo. O Flamengo vai ser campeão de tudo. Um técnico bom, né, respeitado, experiente. Já começou a colocar as mãozinhas dele ali, as suas digitais nesse time do Flamengo. E agora, falando sobre coisas boas, o Flamengo disparou, meu irmão. Abrindo 7 títulos de vantagem no ranking aí do Carioca. Você tá achando o quê? Com esse primeiro título do Flamengo em 2026, né? Esse campeonato carioca, o mais querido conquistou o 40º estadual para se isolar ainda mais no ranking dos detentores dessa taça maravilhosa. E você tem que zoar, porque quando o Flamengo ganha, não vale nada pros outros. Quando o Flamengo perde, vale tudo. Então, meu irmão, ó, são 40 títulos no Campeonato Carioca. A gente tem que zoar esses antes que... Ano passado, falando que é normal ganhar clássico do Fla-Flu. Os caras viajam, mano. Essas tricoletes, mano, são totalmente doentes. O Flamengo, dos 8
oito disputas, olha só, das 8 últimas finais, o Flamengo ganhou 6. E dessas 6, 4 foi em cima do Fluminense. Tem noção? Vocês são fregueses do Flamengo. O Fluminense é freguês. O papai tá aqui, ó. O papai veste preto e vermelho, é rubro-negro. O vice-campeão Fluminense está 7 conquistas atrás agora do Flamengo e é o segundo da fila, tá? Lembrando que o Flamengo levou o 3º Carioca seguido e vive o sonho do Tetra para 2027. O maior vencedor do Rio teve ainda a estreia de Leonardo Jardim com a medalha de ouro. E como eu disse, Leonardo Jardim, gente, fez um feito inédito. No primeiro jogo, ganhou aí o campeonato carioca. No seu primeiro jogo, foi campeão. Isso nunca tinha acontecido. E falando sobre a classificação, o ranking dos campeonatos cariocas aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo possui 40 títulos, o Fluminense vem atrás com 33, Vasco com 24, Botafogo 21 e aparece o América, né? O América, time aí do subúrbio do Rio de Janeiro, com 7 títulos. Cara, é muita pressão pra cima desses camaradas. E aí falando, pra gente não mudar, pra gente continuar nesse assunto gostoso, e o Flamengo vai receber quanto? Quanto por essa vitória, por esse campeonato, tá? Só pra gente ter noção, o Flamengo vai receber 10 milhões de reais. É isso mesmo. Esse campeonato carioca rendeu aos cofres do Flamengo 10 milhões de reais. E a premiação do vice-campeonato é de 5,5 milhões. E aí, ó, só pra gente ter noção, o campeonato estadual que havia paralisado a questão dos pagamentos, não tinha mais premiação, 2025 o Flamengo não recebeu nada. Voltou, então, a ser pago. Que bom, né? Tinha gente nas redes sociais dizendo o seguinte, pô, será que eles vão pagar os atrasados? Mas que nada, né? Ano passado realmente não teve premiação, mas esse ano o Flamengo faturou aí 10 milhões de reais. Aparentemente parece pouco pro Flamengo, mas é uma quantia aí que dá pra pagar uma continha ali, uma continha de luz aqui, é isso. E ali no pós-jogo, coletiva de imprensa, o técnico Leonardo Jardim agradeceu sim o técnico Felipe Luiz, mas também rebateu um pouquinho da ideia tática do treinador, do ex-treinador, e falou também sobre o jogo contra o Cruzeiro. Vamos aqui para reportagem, tá? Vamos lá. Falando sobre o técnico Felipe Luiz mais especificamente, eu acho que ele elogiou sim o técnico. Olha o que ele falou aqui, ó. Palavras de Leonardo Jardim. Com 4 dias eu tive a colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo. Desde o presidente e também a atitude dos jogadores que tiveram totalmente ligados e abertos para esses 4 dias de trabalho com potência de desempenho. Com certeza, nós mantivemos muito daquilo que o Felipe vinha fazendo. Disse isso aí antes de finalizar. Começou a dar uma elogiadinha, né? Ele segue dizendo, ó, é muito bom ganhar um título no Brasil, algo que ainda não tinha acontecido comigo na carreira. Estou aqui no 2º ano, mas quem treina no Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Enalteceu o Mengão, hein? Ele segue dizendo, agradecer ao staff por todo o apoio que deu nesses 5 dias, a atitude dos jogadores por terem acreditado na ideia. E também, é claro, um grande abraço ao técnico Felipe Luiz, porque ele construiu essa equipe, apesar de ter saído, né? Olha, boa conclusão. E aí, falando agora sobre a questão da estratégia utilizada pelo técnico Felipe Luiz, ele falou um pouquinho sobre a questão do Plata. Olha o que o Jardim comentou, ó. Com certeza, o Plata não é um centroavante. Ele foi questionado, né? Porque Gonzalo Plata entrou novamente nesse jogo, ele substituiu o Pedro, colocando o Plata, como normalmente o Felipe Luiz fazia. E na verdade, no time do Felipe Luiz, o Plata era titular e o Pedro era reserva, né, gente? Ele meio que o Felipe Luiz fez uma substituição definitiva. Já o Jardim colocou o Plata no 2º tempo. Mas ele falou o seguinte, ó, quando questionado, o Plata é falso 9? Joga como centroavante? Olha o que o Jardim respondeu. Com certeza o Plata não é centroavante. Conheço ele desde os tempos do Sporting, quando iniciou. Ele é um jogador corredor, que é rápido, que pode ser importante na pressão e para compactar o bloco, destacou o treinador lá na coletiva no Maracanã. Então, o que ele deixou claro? Que o Plata não é finalizador. O Plata não é um cara para fazer gol. Você tem noção? E o Felipe Luiz sempre achando que o Plata vai fazer gol, vai salvar, ele é o melhor. Ele se doa em campo. Ah, para de palhaçada, meu irmão.
Todo mundo conseguia ver. Foi por isso que o Felipe Luiz caiu, por causa das convicções doentias dele, pô. Não tem como o Plata ser o melhor centroavante que a gente tem, o cara que faz gol pra caramba. Não tem como, gente, não tem como. Porque ele não é esse jogador, ele é corredor. Ele serve para pressionar, mas sempre vai ser necessário ter um centroavante. Deixou claro aí Leonardo Jardim. E para finalizar, o Leonardo Jardim falou um pouquinho sobre a questão dele jogar contra o Cruzeiro, tá? Olha só, foi questionado, né? Porque quarta-feira o Flamengo, dia 11, vai jogar contra o Cruzeiro. E aí, o que ele comentou sobre esse próximo jogo? Olha o que ele falou, hein? Vai ser uma preparação fora do normal. Amanhã já temos que recuperar nossos jogadores e depois conseguir, em termos estratégicos, preparar uma equipe competitiva que possa controlar o jogo na nossa casa, no Maracanã. Do outro lado, tem uma excelente equipe. No ano passado, conseguiu bons resultados contra o Flamengo. E espero mudar isso, disse o Jardim na coletiva de imprensa. Lembrando que ele é fogo, né? O Cruzeiro conseguiu bons resultados com ele como técnico, né? Ele só não falou isso, mas é engraçado ele falar do Cruzeiro do ano passado, que era ele que estava lá, em relação ao Flamengo, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, o Flamengo, na quarta-feira contra o Cruzeiro, vai conseguir um excelente resultado. Sua opinião nos comentários. Meus amigos, já que eu já falei sobre o próximo jogo específico do Flamengo contra o Cruzeiro, por que não falar sobre os outros que virão também? Então, nesse momento aqui eu preparei para vocês as datas, os horários e onde assistir os próximos jogos do Flamengo. Então vamos lá, falando sobre Flamengo e Cruzeiro, esse é o primeiro desafio do Mengão pós-estadual. Esse jogo vai ocorrer na quarta-feira, dia 11, quarta-feira, daqui a mais 2 dias, 3 dias, né? 2 dias, hoje já é segunda. Vai ocorrer às 9h30 da noite, 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. E essa partida, é claro, vai marcar o reencontro da equipe com a nação em um confronto nacional de muito peso. A transmissão oficial desse duelo será feita pela TV Globo na rede aberta e pelo canal Premier no Pay-Per-View. Logo após o jogo do Cruzeiro e Flamengo, veremos Botafogo e Flamengo. É isso mesmo. Na sequência, o Mengão tem um clássico carioca pela frente como visitante, agora contra o Botafogo. O time alvinegro recebe o Flamengo no estádio Newton Santos, né? No tapetinho de plástico, no sábado dia 14. Então o Flamengo joga quarta contra o Cruzeiro, sábado, dia 14, às 8h30 da noite, 20h30, tá? Horário de Brasília. Para assistir a esse clássico, os torcedores podem sintonizar no Premier ou no Sport TV. Ah, mas e depois? Vamos falar sobre o Flamengo e Remo. Finalmente o Mengão volta a jogar em casa e recebe o Remo na quinta-feira, já no dia 19 de março. Então, sem ser nessa semana, na outra, dia 19 de março. 8 horas da noite, às 20 horas, horário de Brasília, tá? A partida acontece novamente no Maracanã, onde o time de Léo Jardim buscará se impor usando a força, é claro, de suas arquibancadas. O Mengão, a torcida tá feliz demais. O Sport TV, a Premier e o Prime Video devem ser as principais opções para o torcedor acompanhar esse confronto. E você, tá animado? Depois dessa vitória sobre o Fluminense, o Flamengo se sagrou aí campeão. Você tá animado? É claro que tem que estar, né? Então, para resumir, quarta-feira tem jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. No sábado, jogo contra o Botafogo no estádio Newton Santos. E na outra quinta-feira, jogo contra o Remo novamente no Maracanã. Vamos apoiar o Mengão, porque esse ano vai ser maravilhoso. E os jogadores Pedro e Luiz Araújo foram questionados sobre a saída do técnico Felipe Luiz e cada um deles mandou o seu recado. Meus amigos, o que você tá achando? Vamos aqui, ó, reportagem. Polêmica, será? Ainda no campo, o atacante Pedro falou sobre a importância da conquista, relembrando ainda a demissão do técnico Felipe Luiz. Palavras do nosso artilheiro reverência. Nenhuma mudança é fácil. Quando tem mudança, a gente precisa se adaptar. Requer tempo também. Foi uma situação que a gente não esperava, logo após um 8-0.
mas isso acontece. O que eu tenho para falar é que estou aqui há 6 anos e esse grupo sempre soube lidar com pressão, com momentos difíceis que acontecem no futebol, disse o Pedro. Na sequência, o jogador ainda falou sobre Leonardo Jardim, novo técnico do Mengão. O camisa 9 garantiu que Jardim terá todo o apoio necessário para desempenhar um bom trabalho. Palavras do Pedro. Hoje, demos a resposta ganhando esse título. Não é fácil ganhar um clássico, uma final, mas o grupo está motivado e esperançoso com o Leonardo Jardim. Ele teve pouco tempo de treino, mas o grupo mostrou que vai abraçar ele para termos uma era vitoriosa, que todo mundo quer, nós jogadores e também a torcida. E aí falando sobre Luiz Araújo, falei que ia trazer os dois jogadores falando aí sobre o técnico Filipe Luiz. Jogador que teve pouco espaço, né? Mesmo entrando e jogando muito bem, não dava para entender. Teve pouquíssimos minutos e falou aí, né? Após ter perdido até o pênalti nessa final aí, a disputa das penalidades. Vamos ver aqui, ó. A conquista do Campeonato Carioca não serviu apenas para acalmar os bastidores políticos do clube, mas também representou um verdadeiro recomeço para peças importantes do elenco. O atacante Luiz Araújo é o exemplo perfeito dessa virada de chave. Após o título conquistado nos pênaltis sobre o Fluminense neste domingo, o camisa 7 abriu seu coração sobre seu momento individual na Gávea. Com a chegada relâmpago aí de Léo Jardim para substituir Filipe Luiz, o jogador enxerga a mudança no comando como uma oportunidade de ouro para recuperar o protagonismo que vinha perdendo nas últimas semanas aí com o técnico. Filipe Luiz estava acabando com todos os jogadores, pô. Tá de brincadeira? Com o Luiz Araújo, com o Everton Cebolinha, com o Pedro, o próprio Paquetá, com o Varela, porra, com o Vinha, que foi embora. Sincero demais, Luiz Araújo admitiu que a reta final do trabalho anterior estava sendo frustrante no aspecto pessoal, mas fez questão de manter o respeito ao falar dessa transição. Palavras de Luiz. Renova minhas esperanças, sim, essa troca de técnico. Eu vinha tendo poucos minutos. Agora chega um novo treinador. É tudo novo, né? Agradeço ao Filipe Luiz também, mas agora é vida que segue. Espero continuar mostrando o meu trabalho. Desabafou o atacante. É isso. Esperamos aí que o Luiz Araújo volte a brilhar, porque ele brilhando, ele ajuda o Flamengo nas conquistas dos títulos desse ano 2026. Sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Você tá assistindo aí, acabou de assistir a primeira parte do nosso vídeo de hoje, o vídeo da manhã, o vídeo aí da manhãzinha pra tarde, né? Eu posto esse vídeo normalmente meio-dia, espero que você esteja vendo o vídeo nesse horário. Daqui a pouquinho, às 18 horas da noite, tem a segunda edição do nosso Mengão. Vou trazer mais informações para todos vocês. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. É isso. Venha fazer parte dessa família, é de graça. Você não paga nada por isso, irmão. DNA Rubro Negro você já tem. E é claro que ama o nosso Mengão. Até o próximo vídeo, vídeo da tarde. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!